Peraí, doutor, quero um retrato bem bonitinho, assim, bem bonitinho, assim. Assim, doutor, olha. Fica quieto. Fica direito. Vamos. Vamos. Já vou, doutor. 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 Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador deste podcast e do canal Cinema em Movimento lá no YouTube. E no episódio de hoje, vamos para mais uma entrada na nossa série sobre clássicos do cinema. Sim, e hoje é dia de clássico brasileiro, porque hoje nós vamos falar sobre um dos grandes filmes do nosso cinema. Chegou a hora de falar de Ganga Bruta, filme que está completando 90 anos de seu lançamento, obra-prima do Humberto Mauro, lançada em 1933. A gente não podia deixar passar a oportunidade de homenagear este grande clássico do cinema brasileiro. E para fazer isso comigo hoje, estou novamente aqui com a nossa equipe maravilhosa, diretamente do Rio de Janeiro, capital, ele, o nosso espião carioca, Gustavo Rezende. Opa, gente, boa noite a todos, boa noite. E diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Felipe de Souza. Olá, olá. Hoje é dia de falar de Humberto Mauro, né? Pessoa ao qual Glauber Rocha chamou de o pai do cinema brasileiro. E diretamente de Maceió, Alagoas, nossa querida Viviane Monteiro. Olá, gente. É bom estar de volta, é bom estar aqui com todos vocês, né? Pablo, Felipe, Leonardo, o Gus, Gustavo. E... eu esqueci de alguém? Acho que não. É bom estar de volta e vamos falar hoje de um grande filme, né, do cinema nacional, né? Tá ali na lista da Ancine, entre os melhores, né? Então é isso, vamos falar dele, hein? E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, o nosso magnânimo Leonardo Lima. Olá, olá, minha gente do podcast Cinema em Movimento. É um prazer muito grande estar com vocês. E nesta noite vamos trazer, né, clássico do cinema nacional e vamos tretar, pois há verdades secretas que precisam ser ditas. Olha só, vem treta por aí, hein? Diga aí, Léo, onde é que o pessoal encontra o seu trabalho aí na internet? Então, é só ir lá no Instagram e procurar por Cine Mulholland, né, de Mulholland Drive, obra-prima do genial David Lynch, e seguir a gente lá que você vai ter acesso a um material super exclusivo, muito legal sobre cinema, críticas, dicas, enfim. Siga lá, gente. Viviane, como é que o pessoal faz para seguir você nas redes sociais? É só ir lá no Instagram e pesquisar por Vírgula Monteiro. Tudo junto e escrito por extenso mesmo. Filipão, quem quiser lhe seguir, como é que faz? Instagram, Cinema Parte, YouTube, Cinema Parte e Cinema em Movimento, que eu estou presente em todos os episódios, quase. Então, se quiser me ouvir falando besteira, só ouvir o podcast. Olha aí, Gus, onde é que você tá aí nas redes para o pessoal lhe seguir? Opa, tô no Instagram, Cinemaníacos Proscritos, tudo junto, Cinemaníacos Proscritos. E na bio do
do Cinemaníacos Proscritos. Tem também outros grupos de outras redes sociais lá também, só clicar e seguir. Bom, se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, curte, né? A gente voltou agora à ativa aí, fazendo algumas lives, né, muito bacanas. E também acompanha lá o Cinema em Movimento no Instagram, no @cinemaemmovimento7, onde eu posto críticas de filmes, indicações, né, dentre outras coisas relacionadas a cinema. E também o nosso podcast quinzenal, né, nas principais plataformas de áudio aí, para você, né, aproveitar. E também acompanhe também os meus textos lá no temquever.com.br, ok? Bom, chegou a hora de falar dos 90 anos de Ganga Bruta, agora no podcast Cinema em Movimento. Olhar dormente que comove a minha alma é lago de luar. Eu só sei viver a me entristecer. Bem, quem acompanha o Cinema em Movimento, nosso podcast aqui, sabe que uma das nossas prioridades aqui é o cinema brasileiro, né? A gente, desde que a gente já iniciou o nosso podcast, o nosso primeiro episódio foi sobre cinema brasileiro. A gente sempre que pode, a gente está trazendo, né, os grandes filmes do nosso cinema, né, falando sobre o cinema brasileiro, porque a gente realmente, né, considera o cinema brasileiro, né, de muita qualidade, um dos melhores do mundo, né, e não é só a gente, né, o cinema brasileiro é aclamado mundialmente, e é muito bom ver que o nosso público, né, o público que nos acompanha, né, também, né, está, né, prestigiando o cinema brasileiro. É bom ver que essa valorização que a gente está trazendo aqui no nosso podcast está dando resultados, né, porque eu até coloquei no nosso grupo privado que os nossos episódios mais ouvidos, no nosso top 10 dos episódios mais ouvidos, né, os episódios sobre o cinema brasileiro figuram ali entre os mais ouvidos, alguns no top 5 dos nossos episódios mais ouvidos. Então, né, é muito bom saber que o nosso público também nos acompanha nessa valorização do cinema brasileiro. Então, por isso também que a gente não poderia, né, deixar passar esta data tão especial para falar deste filme, que é um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, que é o Ganga Bruta, e que, infelizmente, muita gente do grande público, né, ainda não conhece. Bom, o Ganga Bruta, ele é um filme dirigido pelo Humberto Mauro, né, que, como o Felipe já adiantou aí, é considerado por alguns como o pai do cinema brasileiro, né, embora o cinema brasileiro tenha surgido ali no final do século XIX, junto com o início do cinema, né, mas o Humberto Mauro é considerado um dos primeiros, talvez o primeiro grande cineasta, né, do cinema brasileiro, né? Ele foi muito importante ali no final dos anos 20, né, e durante os anos 30 ele se destacou muito e a sua carreira se estendeu até os anos 70. Humberto Mauro dirigiu vários filmes. Só documentários de curta-metragem ele fez mais de 300, né? Isso mesmo, mais de 300 documentários de curta-metragem, né? Fora os filmes de ficção, né? Então, um diretor muito importante que influenciou muito os cineastas, por exemplo, do cinema novo, lá nos anos 60, né? Dentre outros, né, cineastas na história do Brasil. E Ganga Bruta é considerado a sua obra-prima, né, o seu melhor filme, né, e, como a Vivi já adiantou, ele está aí figurando entre os melhores filmes brasileiros, né, na lista da Abracine, né. Então, é um grande filme, mas é importante, antes da gente falar especificamente sobre o filme, a gente saber um pouco daquele período do cinema brasileiro, né? E também quem era Humberto Mauro, né? Esse mineiro, né? Filho de imigrante italiano, né? Que nasceu ali em Volta Grande, né? Numa fazenda, né?
ali em Volta Grande, perto de Cataguases, na zona da mata de Minas Gerais, né? E, né, esse mineiro que gostava muito de música, né, e também de mecânica, fez engenharia, né, e ali nos anos 20 começa a se interessar pela fotografia, né, e justamente numa época em que o cinema brasileiro também está começando a ter um desenvolvimento maior, né, com os seus ciclos do cinema que estão começando ali, né, o cinema regional, né, está ali surgindo no cinema, ali na década de 20, né? A década de 20 que é uma década borbulhante de criatividade, né, no mundo inteiro no cinema, né? Falando sobre cinema regional, né? Ele surge ali pela volta de 1914 e vai o auge até 1929. Aí tem as cidades assim interioranas, né? Tirando o circuito Rio e São Paulo, né? As capitais, que era foco maior das produções de cinema no país. Essa parte do cinema regional vem para resgatar também um pouco da identidade, né, brasileira. Tanto que surge lá por volta de 1914 o primeiro filme de ficção, lá pela cidade do Piauí, São Francisco Bastos, que tinha um grupo, né, que se organizaram e conseguiram fazer um longa-metragem por lá. E depois, acho que em Porto Alegre também, em 1913, teve também um curta-metragem também relacionado à parte regional, né, de contar a história ali da região, né, a característica do cinema regional é isso. É um cinema que não tem tantos recursos, mas que acaba fazendo sucesso na sua região, né, porque conta a história e identidade ali daquele local. Aí tem o circuito de cinema regional de Recife, que também acho que foi um dos maiores que teve na época, né, que foi dali de 1927, foi até 1931, que conseguiu produzir 12 longas e 25 curtas, que é considerado algo muito enorme, assim, comparado a outras regiões, comparado a outras formas de produções que tinham no país nessa época. Então, teve o circuito de Porto Alegre, também foi de 1925 a 1933, que também trouxe filmes de ficção, trouxe curtas. Só que o Humberto Mauro se destaca justamente por ele trazer algo a mais, né? Porque não era só fazer filmes regionais, era algo que demandava técnica também, né? E destaque, porque as histórias que o Humberto Mauro contava conseguiu chamar a atenção de outras regiões mais populares, como no Centro-Oeste. Tanto que ele foi contratado pela produtora de cinema, produtora e principal produtora nacional, né, da época, que era a Cine Ideia, que contratou ele para produzir filmes, que deu aí início ao Gangabuta, né? E ele ficou conhecido, assim, ganhou prêmios, tudo, e acho que foi um dos grandes, assim, no sentido de ser um principal representante, né, dessa questão dos filmes regionais, porque ele nunca abandonou a essência, né, de sempre falar sobre sua região, sobre suas vivências, de trazer essa parte do interior, né, da cultura, junto aos temas que ele costumava abordar em seus filmes. Acho que é importante isso, da filmografia do Humberto Mauro. Eu gostaria de falar um pouco, então, sobre o início também de carreira do Humberto Mauro, porque o Humberto Mauro, assim como é comum hoje em dia, ele era um diretor, né, que passou a ser diretor após assistir bastante filme, né? Hoje em dia é muito comum a gente falar de cineasta que começa sua carreira, mas ele já tinha uma experiência de cinéfilo, né? Onde já tinha uma cinefilia, mas não na década de 20. Isso não é tão comum quanto as pessoas imaginam, né? É muito comum que no início do cinema, né, do cinema narrativo que eu estou falando, né, a maioria dos diretores assistiu o seu trabalho e o dos seus amigos. Não eram cinéfilos. Já o Humberto Mauro, não. Ele
ele assistia filmes do King Vidor, do D.W. Griffith, né? Você nota influências, até mesmo em Gangue Bruta, você nota algumas influências do cinema do Abel Gance, né? Até a forma que a relação que existe, não só em Gangue Bruta, outros filmes do Humberto Mauro você vai observar, que é a relação da máquina, né? Ele gosta de filmar a máquina. Evidentemente, ele teve contato com o cinema soviético, ele teve contato com o cinema italiano, com o naturalismo. Não é à toa que o naturalismo é uma marca do cinema do Humberto Mauro. Então é interessante a gente estar falando que um dos primeiros grandes cineastas do Brasil era um cineasta cinéfilo. Sim, sim. Tanto é que, inclusive, essa questão do regionalismo, né? Essa coisa que a Vivi trouxe de buscar sempre trazer a essência, né? Da sua região, do Brasil, né? Essa coisa de buscar uma identidade brasileira, né? Que ele nunca perdeu isso em toda a sua filmografia, né? Embora no início ele tenha feito filmes com maior, digamos, com uma identidade um pouco menos brasileira, né? Por conta da influência externa, a influência do cinema americano, como o Felipe já trouxe, ele era muito admirador do cinema do Griffith, do King Vidor, né? Então, os primeiros filmes dele, inclusive, têm uma linguagem mais hollywoodiana, digamos assim, né? Mas essa coisa dele buscar sempre trazer essa identidade brasileira foi o que chamou a atenção, inclusive, dos cineastas do cinema novo, né? Que era justamente isso, uma das principais características que cineastas como Glauber Rocha, né, destacavam no cinema do Humberto Mauro, né? O Glauber Rocha, por exemplo, considerava Gangue Bruta um dos melhores filmes de todos os tempos, né? E além de considerar o Humberto Mauro como o pai do cinema brasileiro, né? Então é importante ver que Humberto Mauro ele era um cinéfilo, né? Que é o grande diferencial dele, né? Então ele une essas influências dessa cinefilia, né, com essa busca por uma linguagem, né, que pudesse ser autêntica do cinema brasileiro, né? Coisa que a gente vai ver que vai se perder um pouco ao longo das décadas de 40, né, 50, e vai ser retomado justamente pelo pessoal do cinema novo, né, cujo Mauro foi um dos grandes influenciadores. Pablo, acho importante dizer que dentro dessa busca do Humberto Mauro por essa brasilidade, por essa identidade nacional, né, isso aí ele começou a fazer num contexto que não é favorável, né? Ali, final, segunda metade dos anos 20, né, ele começou a produzir os primeiros filmes. É um período que o Brasil estava efervescente em termos de reflexão, né? Reflexão sociológica, reflexão antropológica sobre essa questão da identidade. A gente tem que lembrar que isso foi logo após a Semana de Arte Moderna de 1922, né, que completou no passado 100 anos, e que levou a essa busca dos intelectuais nacionais por essa identidade. Não é à toa que diversos autores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, para citar os autores do âmbito da sociologia, seus livros mais importantes, né, em Casagrande, Senzala e Gilberto Freire, foram produzidos naquela época. Foram produzidos nessa época que o Humberto Mauro estava nessa caçada de usar o cinema para refletir sobre essa brasilidade, né, sobre essa identidade nacional. E isso dentro de um contexto que ele já tinha uma consciência de querer trazer essa pluralidade de Brasis, né, existem dentro do mesmo país. Eu acho muito fantástico que ele tem essa obsessão, sabe, com as figuras populares, sabe? O Gangue Bruta mesmo, sem antecipar aqui a análise, mas o Gangue Bruta a gente vê o povo, sabe? A gente vê aquelas pessoas que muita gente na época dizia, não, isso aqui é um Brasil de gente feia, um país de gente feia, é um país de gente mestiça, um país degenerado, que não tem futuro.
E acho que o Humberto Mauro, com sua câmera, ele não apenas colocou essa brasilidade, mas também ajudou nesse processo de positivação, sabe? De positivizar esse indivíduo brasileiro que não era português, não era, assim, é latino-americano, mas tem uma especificidade própria, sabe? Então, acho que ele conseguiu muita coisa e o faz, na minha opinião, está entre os top 3 de diretores do cinema nacional, de todos os tempos. Inclusive ele tinha, tu falou dessa influência do pessoal ali, dos anos 20, Semana de Arte Moderna, ele era muito próximo, assim, do pessoal do movimento verde, né, que era um movimento modernista da época, né, o pessoal também influenciado ali pela Semana de Arte Moderna, né, então ele tinha também essa influência, né, do modernismo da época, né. Esse movimento verde ele foi criado ali em Minas, essa região ali por Minas, perto da cidade, né, onde ele morava. Então, ele tinha uma proximidade com o pessoal mesmo. Sim, sim. Inclusive, ele inicia fazendo um curta-metragem, né? Ele compra e um amigo, né? O Pedro Cornello, ele compra uma câmera, né? De 9mm, 9mm e meio, da Pathé, e faz um filme de 5 minutos, um curta-metragem, né, que eles usam para tentar conseguir financiamento, né, para mostrar esse curtazinho como, né, para tentar conseguir apoio financeiro para outros filmes, né. E aí ele faz o primeiro longa dele, né, o primeiro filme dele ele faz em 1926, né, que é o Na Primavera da Vida, né, ele faz 2 filmes em 26, o Na Primavera da Vida e o Tesouro Perdido, né, e ele vai fazer 4, ele vai criar, né, depois desses filmes ele cria uma produtora própria, que é a Febusu América, né, e aí nessa produtora ele vai fazer 4 filmes, né, que são esses 2, Na Primavera da Vida, Tesouro Perdido, o Brasa Dormida e o último que é considerado a sua obra-prima nesse período, né, que é o Sangue Mineiro, que é considerado o melhor filme dessa primeira fase dele. E após isso, né, o Sangue Mineiro, que é de 1929, e após esse filme ele vai para o Rio de Janeiro, né, trabalhar para a Cinédia, que se tornou na época o principal estúdio de cinema, né, no Brasil, né? Então é aí que ele vai fazer vários filmes, né? Inclusive o Ganga Bruta vai ser o segundo filme dessa fase na Cinédia. Ele inicia fazendo o Lábios Sem Beijos na Cinédia e também trabalha como operador de câmera no Mulher, de 1931, que é um filme também bem interessante e que tem muito das características do cinema do Mauro. E depois o Ganga Bruta, e aí segue, né? Ganga Bruta, Voz do Carnaval, o Descobrimento do Brasil, enfim. Não, acho muito interessante essa fase inicial que você falou, né? Porque hoje mesmo eu revi o Brasa Dormida. Cara, acho um filme de um diretor muito competente, assim. Não dá para acreditar que era um filme de alguém que, claro que ali não é tão principiante, assim, mas ele ainda estava começando, né? E assisti o documentário do bisneto dele, o André de Mauro, né? E nesse documentário tem alguns trechos de gravações do próprio Humberto. O Humberto falou que nunca leu livro de teoria cinematográfica, nunca leu nada. Entendeu? Ele, no máximo, tinha contato de 1 ou 2 entrevistas em revista que já era material escasso. Ele falou que tudo ele aprendeu na raça, ele aprendeu fazendo, né? E você percebe que isso, de uma certa forma, fez com que ele desenvolvesse a sua própria linguagem, o que dá ali o pontapé do que a turma do cinema novo vai dizer porque é o pai do cinema brasileiro. Porque é um cinema que, por mais que, claro, tudo tem influência de alguma coisa, ele tem influência estrangeira, eu já falei isso, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma brasilidade, né? Então,
essa brasilidade que é o novo, né? Talvez por esse amadorismo, então ele aprendeu através da garra, ele aprendeu na prática, fazendo, então ele introduzia muito mais do seu conhecimento do cotidiano, aprendendo a manipular aquilo. Então essa talvez seja a brasilidade, né? Aí nesse mesmo documentário tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que ele nunca levou esses elogios que ele recebeu, né? Não deixou subir a cabeça, vamos dizer assim, né? Então ele nem acreditava, né? Quando alguém falava que você é um grande cineasta, ele não acreditava. Mas um elogio que ele ouviu, que ele gostou, foi alguém que falou que o cinema dele é dele. Os filmes do Humberto Mauro é do gênero Humberto Mauro, né? E eu acredito que esse é o grande diferencial dele como diretor. Talvez seja nosso primeiro grande cineasta autor, né? Cineasta autoral. E ele foi um cineasta que fez diversos tipos de filmes, né? Ele não se prendeu apenas a um gênero, né? Ele fez aventura, né? Como Tesouro Perdido, ele fez musical, né? Como A Voz do Carnaval, fez épico, né? Que é o Descobrimento do Brasil, né? Fora os melodramas, né, como o próprio Ganga Bruta, né? Então, um diretor bem versátil também, além dos curtas-metragens, documentários, né? Inclusive, né, ele é o responsável por aquele que é considerado o primeiro videoclipe musical brasileiro, né? Que é A Velha Fiar, né, um curta-metragem ali de 60 e... É 60 e quanto, Léo? 64. 64. Isso. Eu não sei, como o Felipe falou, se ele não leu realmente nenhum livro de teoria cinematográfica da época, né? Mas que o Freud ele leu. Ele mesmo, no depoimento dele, disse que ele lia muito Freud. Tanto que ele ficou conhecido, quando ele foi para o Rio de Janeiro, né? Ficou conhecido como Freud de caçadura. É o apelido que ele recebeu. E isso vai se refletir na obra dele, particularmente no Ganga Bruta. E para falar no Ganga Bruta ainda, né? Rapidamente, uma marca dele como diretor ali que eu vejo, que muita gente ovo, né? Pelo Orson Welles, né? Com todo o respeito ao Orson Welles aí, né? Mas é preciso reconhecer que diversos outros autores, né, diretores, estou dizendo, em algum momento até ciparam coisas que o Orson Welles genialmente, vale salientar, sintetizou e aperfeiçoou nos seus filmes. Mas, no caso do Humberto Mauro em Ganga Bruta, ele já antecipa aí, logo no início do filme, tem uns planos que é digno de Orson Welles ali, viu? Profundidade de campo. Mas isso é uma característica, Léo, que o Pablo já falou isso algumas vezes aqui no podcast, já falou também no conversa em off que temos, né? E eu concordo muito com o Pablo, é que praticamente, tirando o som, não há nada que a década de 20 não fez. Exatamente. A década de 20 é um poço de originalidade. É como o Griffith, né? Só rapidinho aqui. É como o Griffith, que a gente falou das inovações que a Alice trouxe, né? Se for pegar ali a Lois Weber também, que traz montagem paralela. O Griffith, ele pegou tudo isso, todas essas inovações, né, que eram pontuais, né, e condensou tudo isso numa linguagem ali, né, nos seus filmes, né, reunindo tudo isso, assim como o Orson Welles fez, né, no Cidadão Kane. Até porque quando a gente falou de limite, por exemplo, a gente também citou a questão da narrativa não linear, né, do tipo de montagem, né, também falou de coisas ali que estão ali que antecipam o Cidadão Kane, né. E esses ângulos ousados que tem limite e tem aqui também em Ganga Bruta se deve muito ao grande Edgar Brasil, né? Que para mim, sem dúvida, é o maior fotógrafo brasileiro. Com certeza, eu ia falar dele agora. Edgar Brasil, fotógrafo de Ganga Bruta, que puta que pariu, esse cara era foda, velho. Ele trabalhou não só em Ganga Bruta, ele trabalhou em outros filmes do Humberto Mauro, o próprio Sangue Mineiro ele também trabalhou, e vários outros. Ele era foda demais. Eu ia falar em relação aos curtas, né, do Humberto Mauro, né, que foram em torno de 300 curtas ao longo da carreira dele, né. Se deve muito
nos anos de 1936 e entre 1967, um convite que ele recebeu do Ministério da Saúde, quer dizer, era Ministério da Educação e Saúde, na época do governo Vargas, que era uma junção de uma coisa só. Ele foi convidado para fazer os curtas, que era como se fosse uma forma de uma linguagem, né, mais acessível à população. Então ele foi convidado a fazer os curtas para que fosse algo educativo, sabe, de caráter educativo para a população. Então os curtas eram direcionados a uma temática educativa, e dentro disso o Humberto Mauro, ele colocava a identidade dele, né, e também passava a mensagem que era o que era pedido lá pelo Ministério, né, pelo Instituto INSE, que era o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Então, era um instituto que contratou ele para fazer esses pequenos curtas educativos para as pessoas. O próprio Descobrimento do Brasil, ele foi chamado para fazer, não foi um projeto autoral dele. Ele foi contratado justamente pelo Cine, que é para fazer esse filme que estava sendo bancado pelo governo, né? E aí, inclusive, nem era ele que iria dirigir, mas o diretor original acabou saindo da produção antes, e ele pegou o projeto já em andamento. Era uma serra imensa de jatobás gigantes e uma garoa muito intensa passeando pela mata tinha cores cambiantes, e nas imbuias bonitas entrelaçadas de cipós tinha as mais lindas parasitas, e nos galhos passarinhos tinha sangue curioso. Lá na Serra Azulada, em uma choça bonita eu vivia. Depois de apresentar aí o nosso querido Humberto Mauro, né, falar um pouco desse contexto que ali antecede a produção de Ganga Bruta, vamos agora falar especificamente sobre o filme, né, Ganga Bruta, lançado ali em 1933, né, o segundo filme do período do Humberto Mauro na Cinédia, né, filme aí que conta a história, né, de um empresário, né, que descobre na noite de núpcias, né, que a sua noiva não era mais virgem, né, e mata ela, né, e pelos costumes da época, né, a própria lei da época, né, que defendia isso, defendia o marido nessas situações, né, absurdas, ele acaba sendo absolvido e vai para o interior, né, gerir lá uma fábrica, né, uma indústria lá, né, e vai ficar lá na casa de um conhecido, onde conhece uma moça que está noiva de um amigo seu, né, e aí se forma um triângulo amoroso que terá consequências também trágicas, né. Bom, esse filme, ele na época, ele não foi bem recebido, né, não foi nada bem recebido na época, nem pelo público e nem pela crítica, porque justamente era um filme muito diferente, né, com relação à sua linguagem, e não só a sua linguagem, né, cinematográfica, mas com seus temas, né, um filme para a época pesado, né, um filme que faz jus ao nome, né, olhando para o cinema da época, né, ele é brutal, né, e o filme não foi muito bem recebido, inclusive foi considerado na época como o pior filme de todos os tempos, olha só, né, justamente foi considerado o pior filme de todos os tempos pelos críticos brasileiros, né, apenas algum ou outro que falaram bem, e ele foi meio que
esquecido, né? E somente ali nos anos 50, mais especificamente em 52, é que o filme foi reexibido, né, pela Cinemateca Brasileira, que resgatou o filme, e o filme, né, depois disso, né, foi aí que o filme passou a ser exibido em festivais, em mostras de cinema durante a década de 50, e foi onde os cineastas que viriam, os futuros cineastas do cinema novo, tiveram contato com a obra, né? E o filme passou por uma restauração depois ali nos anos 80, né? E foi ao longo das décadas sendo reconhecido, principalmente depois dos cineastas do cinema novo, principalmente o Glauber Rocha, né? Destacarem o filme, ressaltarem suas qualidades, mostrarem, né, o quão inovador ele era, e aí sim o filme foi sendo revisto, né? Até ser considerado hoje como um dos grandes filmes do cinema brasileiro, né? Bom, para a gente iniciar o nosso papo aqui, vamos por partes como Jack Stripador, mas primeiro queria saber de vocês o que é que vocês destacam a princípio, né, de Ganga Bruta. Quero começar pelo Gus, que ficou caladinho aí no último bloco. E aí, Gus? Olha, eu gostei bastante eu acho que tem influência no expressionismo, né? Da iluminação do filme, né? Das técnicas de iluminação e cenografia, né? Naquele início no hotel. Era no hotel que ele estava? Que se passa no hotel, né? No início é na mansão dele. Na mansão. Na mansão, eu também gostei da brincadeira com alguns gêneros. Teve aquela parte do bar, é totalmente faroeste, né? Faroeste americano, né? Aquela parte do bar que acaba numa luta, um monte de gente um contra o outro e tal, aqueles tipos estranhos. Achei bem interessante isso. Vocês já falaram aí, o final, o grande finale é totalmente de D.W. Griffith, né? O grande finale, aquela correria do clímax final. Também gostei, me achei bem interessante. Várias coisas. É bem erótico, né? Me surpreendi. Achei bem erótico o filme, assim, bem. Dá uns cortes e aí você vê que quer dizer, né? Faz a parte a máquina como se fosse uma máquina sexual, né? Como se fosse o ato sexual. Bem legal também. A britadeira e tal, a parte mecânica do filme. E é isso, primeiras expressões minhas foi isso aí. Resumindo, foi isso. Aquele final é Griffith total, né? Com aquela montagem paralela, intercalando ali, é Griffith na veia. Isso. Posso dar uma lapada, Pablo? Vai lá. Lapada boa, viu? Tá tudo bem. Se não tiver lapada nas suas falas, não é você. Então, vamos organizar. Gus foi bonzinho nas considerações dele. Destacou positivo, mas eu vou dobrar a aposta. Vou botar fichas na mesa para apreciação. Ganga Bruta é mais filme do que o Limite, do Mário Peixoto. O Léo tá cheirado. Ele tava falando do urso, não foi? Ai, Senhor. Cada episódio é uma pérola. É sério, eu quero ouvir vocês falar aqui por que eu seria. Porque aqui eu só vi elogios até agora ao filme. Sim, você que trouxe a afirmação tem que argumentar agora, né? Ô, Léo, eu só fiz elogio também a limite. Eu só fiz elogios também a limite. É isso mesmo. Eu amo o Limite, acho o Limite um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos e um dos melhores filmes do mundo. Não, é um filmaço. Eu revi a posição à época durante a gravação do episódio, fui ouvindo vocês, os pontos positivos, e até aumentei minha nota no Letterboxd, né, ao filme. Mas acho que, no geral, eu prefiro, mesmo com uma narrativa mais linear, mais convencional, mas tem uma complexidade muito grande, né, nessa narrativa, né?
e muitos chamaram de meio Mamão com Açúcar, né? De muito leve, aquela coisa, sabe, aquele romancezinho, tá, aquela coisa, mas tem uma complexidade muito grande desde o início, né? Porque o Humberto Mauro, ele pega um costume, né? Como o Pablo falou, né? Da época, né? De um homem, né? Que em defesa de uma suposta honra, ele ter esse direito, né? Inclusive legalmente, de matar uma mulher, né? Que hoje a gente chama de feminicídio, né? Na época estava longe de ser chamado dessa maneira. Mas, assim, e dentro dessa hipocrisia, né? Do patriarcado, né? Que os homens não querem que os outros saiam com suas filhas, saiam com suas mulheres, mas ele pode ser com a mulher dos outros, com a filha dos outros, né? A velha hipocrisia do patriarcado. Mas, enfim, voltando ao filme, eu acho muito interessante que ele pega esse evento, né, inicial, né, que está muito colado com a decisão do personagem de rumar para uma outra cidade, né, para reiniciar a vida após ser julgado, né, e absolvido, e faz disso um mote muito interessante dentro desse novo contexto social que ele vai fazendo, esse envolvimento dele com a moça lá, né, acho que é a filha, né, acho que é uma garota criada, né, pela avó do namorado dela, uma coisa assim. A Sônia. A Sônia. Adotiva ali, ela é adotada ali na família, né, provavelmente conhece o Décio desde criança, mas aí eles passam a ter um relacionamento. Pronto, isso. A Sônia com o Décio. E ele insere isso de uma forma muito que só orgânica, sabe? Ao mesmo tempo revelando as camadas desses personagens, né, um pouco, sobretudo do protagonista, e fazendo com que a gente, até a certo ponto, você esquece do crime que ele cometeu, sabe? Você se identifica com ele de certa maneira, sabe? Você é um personagem que, na sua complexidade, tem muitas contradições, né? Muitas camadas que eu acho que o Humberto Mauro consegue transpor isso e aliando também a técnica, sabe? Isso que o Gus trouxe dessa sensualidade, desse erotismo, essa coisa freudiana do maquinário como essa representação fálica que está ali, esse clima erótico, esse clima de sedução, sabe, mútua ali, né? Só o pobrezinho do dessa que fica aí, meio escanteado, né? Propositalmente, mas assim... Pobrezinho nada, que ele estuprou a mulher. Escroto também. Exatamente. Isso é verdade. Mas, na assim, verdade, Léo, só te cortando, desculpa. Mas, na verdade, eu acho que nenhum desses personagens, assim, pelo menos o trio, é tão inocente assim. Até a menina, eu sinto o olhar dela meio Lolita ali no Kubrick, né? Porque o Kubrick, ele coloca a Lolita também ali como, de uma certa forma, ela também tem sua maldade, né, no filme. Acho que por isso ele mudou o título do filme, que ia se chamar Chamas... Ai, agora eu não lembro, era Chamas... Dança das Chamas. E mudou para Ganga Bruta. Que Ganga, em alguns dicionários, significa impureza sem valor encontrada junto dos minérios. Então, impureza junto de algo que é valioso, né? Então, ali a mudança do título vem muito sobre isso, né? Que, por mais que tenha alguns valores, algumas coisas boas ali nas relações, e entre as atitudes deles, também a impureza, no caso dela, mas que ela demonstra a pureza em um certo momento, até os trajes, as vestimentas dela, o que é impuro. Assim como a esposa, né, que foi morta logo no início também, ela toda trajada de branco, mas ali há também a impureza. Então, a narrativa vem discorrer disso, né, da impureza ali meio ao que seria valioso. E essa atriz que faz a Sônia eu acho fantástica, ela tem um olhar doce, mas malicioso ao mesmo tempo. É uma combinação quase antagônica, e ela consegue passar as duas sensações ao mesmo tempo. É a Dea Selva, faz a Sônia. E essa impureza que a Vivi trouxe aí com relação ao título do filme, né, essa impureza bruta,
né? Aquilo que é impuro encontrado naquilo que é valioso, né? Também se refere no âmbito também mais geral, né? Porque Ganga Bruta também é um filme sobre o Brasil daquela época, né? É um filme que reflete muito o contexto brasileiro social daquele momento do país, né? O Humberto Mauro, não só o Humberto Mauro, mas todo o cinema regional, tinha muito essa defesa, até mesmo da velha república, né? De achar que a vida rural, né? A vida do campo, ela é mais pura, ela é mais idílica, né? Do que aquela que a modernidade urbana prometia, né? Tanto é que a gente percebe o filme trazendo essa alegoria, né, com o próprio personagem principal, o Marcos, né, o empresário, que ele representa esse, digamos, progresso urbano, né, que está invadindo o Brasil, está invadindo essa vida rural que até então era predominante no país, né, essa modernidade urbana, né, com todas as suas contradições, né, com todos os seus benefícios e problemas, né, e que chega naquele local trazendo essa impureza, né, só que ao mesmo tempo aquele local possui a sua beleza, possui as suas potencialidades, né, e aquelas pessoas também. Então Ganga Bruta traz muito esse reflexo do contexto social do país naquele momento, né? Eu acho interessante como o Humberto Mauro coloca isso visualmente, colocando o personagem do Marcos, né? Filmando ele ali andando sozinho em meio àquelas instalações, né? Fazendo uma associação dele com aquele ambiente, né? Tanto é que quando ele está, né, sozinho, né, querendo ficar sozinho, ele vai para aquele ambiente depois que bebe e tal, né, ele não se sente pertencente, não se sente bem aquele ambiente idílico ali do campo, né? Mas então acho bem interessante essa alegoria que o filme faz, né, do contexto social de sua época. E essa alegoria vem muito também de um outro filme que provavelmente ele assistiu, que é um filme de 4 anos antes, né? Que é o filme do Murnau, Aurora, que é a mesma alegoria sendo colocada, né? Só que no caso lá é a mulher da cidade que vai ao campo e convence o cara a matar sua esposa, né? Mas aí também é um melodrama, os 2 filmes são melodramas, os 2 filmes têm a questão do assassinato e ao mesmo tempo também são 2 filmes que trabalham com essa contradição entre a cidade e o campo. E é interessante você falar sobre a questão do progresso, né, da modernidade chegando ao campo, né, e até dizer destruindo, né, aquele estilo de vida, como você já colocou, idílico, né. É interessante você falar isso porque tem uma frase do Humberto Mauro que ele diz que o progresso é antifotogênico, né, coisa que eu discordo completamente, coisa que eu discordo vendo o filme, porque o trabalho do Edgar Brasil junto ao Humberto Mauro de mostrar movimentos da máquina, né? Por mais que ele está colocando ali como um invasor, né? Uma coisa que externa aquela natureza, é fotogênico pra cacete. E, cara, aquilo é a Bell Guns com Eisenstein. Maravilhoso. Concordo. Sem falar no que o Léo mesmo trouxe, né? Na questão psicanalítica da história, né? Que ele traz muitos símbolos fálicos, né? O próprio Gus trouxe isso também, né? Traz muitos símbolos fálicos com aqueles guindastes enormes, né? A representação simbólica, né? A partir daquelas ferramentas, né? Do ato sexual, né? Ele sugere o ato, né? A britadeira, né? A britadeira. Isso, a britadeira, seguida da água jorrando, né? É bem interessante. É um filme que em termos de linguagem visual, linguagem cinematográfica, ele está bem à frente do seu tempo para o cinema que se fazia aqui no país. Sim. E ele trabalha muito com essa questão
de sexualidade reprimida, né? O personagem está se contendo o tempo todo, muitas vezes com essa... Não esse movimento, né? Mas esse choque de imagens, né? Entre um personagem que está desejando algo, mas não efetiva, aí mostra os movimentos da máquina, né? Fazendo a ligação do que ele está desejando fazer, né? E quando ele consegue jogar para fora, vou usar até o tempo todo a sua testosterona, é através da violência, não através do ato sexual. Exato. Ele usa muito dos closes, né, em certos momentos, para criar uma atmosfera, né, de sexualidade, como vocês falaram, principalmente quando mostra a parte da perna, do pé da mulher, né, e fica esse jogo de câmera, né, de situações da narrativa para criar, né, essa atmosfera de sexualidade, de flerte, né, entre os personagens. Aquilo era pornográfico na época. Mostrar um joelho, uma perna. Certeza. É erótico, Léo. Pornográfico é outra coisa. O Léo tem tudo. O Léo é obcecado por pornô. Léo já escracha. Escracha, Léo. Acho interessante também, Pablo, o uso da linguagem não tem muito recurso, né? Com a gravação. Quer dizer, o filme ele foi filmado mudo. Aí depois foi colocado a gravação para sincronizar com as falas. Então, em certo momento, não é uma sincronização perfeita, né? E também para gravar diversos diálogos, acho que ficaria um pouco mais extenso, não sei, daria mais trabalho. Então, ele usa algum recurso de música, né? Tem uma parte que tá o violeiro lá cantando uma música, falando sobre o romance da mulher que tinha outro homem, coisa e tal. E mostra lá a cena da Sônia com o corno, que é com o Délio, lá, sentado na cadeira lá, e ele observando ao longe. Aí chega um momento que fica aquele flerte dela com o corno lá, e ele olhando, né? Aí chega um momento que ele baixa a cabeça e a música continua ao fundo, né? E vai e leva ele para flashbacks da vida dele com a noiva, né? Que ele assassinou, a mulher que ele assassinou. Então passa momentos de namoro, que era tudo perfeito, até chegar no ápice que ele comete crime, né? E retorna no trecho que ele fala que ela tinha outro. Aí foca a câmera, volta para a moça, que ela continua cantando a música e ele se irrita e pede para ela parar. E isso é muito moderno para a época, velho. É muito moderno. Porque você tem nessa sequência uma montagem, né? Que você tem ali 3 diferentes espaços, né? Porque você tem o pessoal que está ali com o violeiro, você tem ele ali sentado no escritório, você tem a Sônia com o Décio em outro ambiente, né? Então você tem a câmera alternando, a montagem alternando entre esses 3 espaços, né? Que estão interligados ali tematicamente, né? E a música afetando nesses 3 ambientes. Daí você entra com um flashback, retoma, né? O trecho musical, né? Isso é muito moderno para a época. Ô Pablo, e é interessante, né? Como você falou já no início, é que esse filme não fez sucesso na época. E isso é muito comum com esses filmes que... Eu não gosto de usar o termo que estão à frente do seu tempo, porque ninguém está à frente do seu tempo, né? E como a gente também já falou, todas essas capacidades de técnica já estavam sendo desenvolvidas pelo cinema afora, né? Mas eu acho que é muito comum filmes com uma linguagem mais rebuscada desagradar algumas pessoas, às vezes pela sua história, mas não pela sua narrativa, a forma que é contada a história, né? Porque normalmente o público vai pela história. E se a gente parar para prestar atenção que o grande referencial, né, naquele momento era os filmes vindos dos Estados Unidos, eram produções estrangeiras, né? O cinema brasileiro ainda estava começando. Até hoje o cinema brasileiro, por mais desenvolvido que ele seja, ainda o grande público brasileiro assiste o que vem de fora, né? Como o Kleber Mendonça Filho já falou, o cinema brasileiro é estrangeiro no Brasil, né? É muito comum que nos melodramas americanos
tem alguma recompensa ao público quando o personagem é tão imoral. Mas nesse caso não, né? A narrativa, né? Por mais que crie um protagonista com qual a gente não consegue ter empatia nenhuma, né? Mesmo para a época, eu acho que, por mais que era permitido, por mais que um homem poderia honrar, né, sua masculinidade com a mulher que na primeira noite de núpcias já não fosse virgem e tal, por mais que tudo isso era permitido, fazia parte da concepção da época, eu acho que no cinema as pessoas já não aceitavam tão bem, entendeu? Aquela hipocrisia que sempre teve, né? E provavelmente na época também tinha, né? Porque estava muito mais acostumado com os melodramas americanos, né? Se a pessoa, de alguma forma, fizesse algo errado, ela pagaria no final. E também tem a morte do Décio ali, que é causada também, de novo, pelo Marcos. Então, Marcos mata 2 pessoas e ainda termina casando, assim. Talvez esse primeiro olhar, assim, do ponto de vista da história, acho que afastava o público, né? Mas, claro que o filme é muito mais do que isso. É a forma que o Humberto Mauro usa para contar essa história. E, do ponto de vista técnico, é um espetáculo. E não apenas com esse protagonista, né, com o Marcos, porque, como a gente já falou, você mesmo já trouxe, até a Sônia é uma personagem que tem ali a sua malícia, né, os personagens, eles não são maniqueístas, né, não é uma coisa do bonzinho e do mal, né, o próprio Décio, né, digamos assim, o heróizinho da história, o bonzinho, mas quando chega em determinado momento, ele, né, estupra a Sônia, né? Ele se mostra também um cara machista, né? Escroto, né? Ele tem também seus poréns, né? Então, isso também é algo que para a época também pode ter sido algo incômodo, né? Também, né? De você fazer você desconstruir o personagem, né? O que o público imaginava sobre o personagem, assim, de repente, né? Então, é um filme realmente, nesse sentido, bem diferente. Ousado. Uhum. Ousado, né? Com certeza. E aquele final, por mais que ele tenha se casado, ela tenha se casado gostando dele, mas você fica com aquilo na cabeça. E, pô, a forma como os personagens estão ali, como ele filma, não é um final feliz, não, entendeu? Ele faz, né, e tanto é que ele faz a rima visual com a cerimônia do início, né? O mesmo plano, né? Então, e essa crítica que eu li, ele reforça muito esse movimento circular que o filme faz, né? De começar com o casamento e terminar com o casamento, e a cena seguinte, após o casamento que se inicia, é a morte, né? E o casamento que finaliza, ele é seguido de uma morte também, né? Então o filme tem várias rimas narrativas, né? Incluindo o fato de que o personagem principal, ele mata a esposa por ela não ser mais virgem, mas casa consciente que a Sônia já não é mais virgem. Exatamente. Desse final que foi tipo a religião salvou os pombinhos, assim, mas é meio hipócrita, né? Esse final foi meio uma alfinetada do Humberto Mauro na sociedade da época. Imagino que é isso. Com certeza. E a própria instituição do casamento, né? Também. Eu vejo muito isso, né? Uma espécie de crítica a essas convenções morais, né? Até pelo que isso que o Felipe trouxe, né? Dele casar sabendo no final que a menina não é virgem, que foi justamente o motivo dele ter feito o que fez no início, né? Então, essa hipocrisia, né, desses valores morais. Humberto Mauro, um revolucionário mesmo do cinema. Não tem outro nome para dar para ele. As 2 cenas que tem no bar são meio que um alívio cômico para o filme. De início, né, como ele chega, alguém estranho, e o pessoal tá lá, ele chega e o cara já vai desafiar ele para quebra de braço, como se fosse uma disputa de território. E um cara bem fortão pega um botijão de chope, sei lá, ou vinho, e bebe, pega com a mão só, e consegue beber para mostrar, né, a vitalidade, né, mostrar que é forte. E quando perde para ele, que eu acho também um pouco forçado, perde para ele,
assim, tenta matá-lo, né? Tem uma faca lá escondida e tal, e começa a briga. Consegue, né? O dono do bar também é um meio cômico, né? Que o nariz dele mostra como se fosse um nariz de palhaço, sei lá. Não sei se a configuração mesmo do nariz dele é que parecia algo mais leve, não sei. E é meio bestão, meio bobalhão também. E na segunda vez, como o Gus salientou, né? Há um ar também de faroeste, né? A hora que ele quebra o copo aos pés do cara, e o cara começa a pular, como nas cenas do faroeste, que o valentão, né, faz o outro pular, né, dançar. É bem interessante essas partes mais cômicas, mesmo que seja situações machistas, né, um ambiente machista. Aquilo é pós-cinema. Aquilo é cinema TikTok. É um monte de corte, é uma edição dinâmica, sabe? É TikTok, porra. Mas, Vivi, aquele nariz do barman era realmente tem uma coisa aí no cinema mudo, né? Uma coisa dos palhaços do início do século. Tem uma coisa que usava aquele narigão, assim. Então, aquele ali foi comédia mesmo. Aquele barman foi pra fazer um alívio cômico mesmo. Você acertou. Não, e o Marcos, ele é ele é o Stallone naquela época ali, né? Ele é o exército de um homem só, né? Porque ele sai carregando dois caras maior que ele. Mas ele era bem forte, né? Ele é bem forte, né, o ator. O ator que faz o Marcos, ele é forte pra caramba. O Val Bellini, ele era remador, ele era de clube de remo, né? E também era carcereiro. Não sei se vocês sabem, ele foi carcereiro do Luiz Carlos Prestes. Olha, porra, Incrível. eu gosto também das transições que o filme faz, né? A montagem, como ela faz as transições, né? Então você tá ali, o cara tá esfregando o sapato no bar e aí corta para o outro esfregando a lente da câmera da máquina fotográfica, né? Bem bonito, Depois, bem bonito. não é? E aí você tem ali o cara fazendo um círculo na lente da câmera, corta para a roda da cadeira de rodas da senhorinha, né? Então, é umas transições bem elegantes, assim, né? Ô, Pablo, voltando só para a cena do bar, para mostrar o quanto esse ator, né, o que faz o Marcos, ele é uma figura meio Hércules mesmo. Numa das cenas que ele sai empurrando as pessoas, ele empurra o Edgar Brasil e a câmera. E isso aconteceu sem ser planejado, tá? Isso foi um acidente que acabou ficando na edição final. Olha só, isso eu não sabia. Se empolgou. Eu gostei da cena, eu gosto que no início, quando ele chega e dois figurantes começam a falar, né, que ele tá levando progresso, que ele conseguiu fazer algo muito rápido, né, levantar aquela estrutura toda muito rápida. E a cena mostra ele subindo no elevador. E embaixo, enquanto vai subindo, né, os figurantes estão lá embaixo e a câmera pega ele de cima. A cena é muito bonita. Constantemente a câmera dá um ar de superioridade, né, para ele ali naquele ambiente, né? Principalmente exaltando aqueles objetos, né, nas cenas em que ele está, né, aqueles objetos enormes, né, junto dele. Uma coisa que é interessante no Ganga Bruta é que as locações do filme, né, acho que ajudaram muito nesse resultado, sabe, da constituição da mise-en-scène. Inicialmente, o filme, acho que não foi falado aqui ainda não, ele estava previsto para ser rodado no Amazonas e no Pará, né? Quando o título era Dança das Chamas, né? O título prévio. Só que aí, com as dificuldades da pré-produção, essas coisas, acabou sendo filmado no Rio de Janeiro mesmo, na Ilha das Cobras, na Quinta da Boa Vista e em Guaxindimba, que eu acho que é um bairro de São Gonçalo. Então acho que esse universo, sabe, esse universo do maquinário, talvez não tivesse naquele porte, né? Naquela época lá, já na região norte do Brasil. Então achei muito interessante como contribuiu, né, esse cenário ali mais no Rio de Janeiro, essa ruralidade mais próxima com o urbano, sabe? Acho que casou muito bem com a narrativa. E foi pouco mais de um ano de
filmagem, né? Esses locais que eles começaram a filmar em 2 de setembro de 1931 e finalizaram em 21 de outubro de 32, né? Usando uma câmera portátil. Foi Mas na sabe por que raça. isso aconteceu, né? É porque teve Olimpíadas e o Durval, como eu disse, ele era remador, então ele foi para Olimpíadas, ele foi convocado. Olha Aí aí. teve que interromper as filmagens. Inclusive, o elenco principal não era o elenco original. Eram outros atores que iriam interpretar o trio principal, mas depois foram substituídos pelo Durval Bellini, a Dea Selva e o Lu Marival. O Léo falou Não, uma o Lu coisa Marival assim não, que o Décio Murilo. porque o Décio se chama Décio mesmo, né? O Léo falou uma coisa assim que eu acho fundamental para a compreensão do cinema do Humberto Mauro, e como o Pablo já falou dessa recusa do progresso, né, do Humberto Mauro, que é essa relação de como ele filma a natureza e como ele gosta de filmar movimento, né? Eu até relacionei ele ao Humberto Gans, quer dizer, ao Abel Gans, porque o Abel Gans ali tinha um movimento francês que adorava filmar o movimento de máquinas, né? Até o Abel Gans tem aquele filme A Roda, que é um clássico, né? Filme que dizem que o Sergei Eisenstein estudou muito até conseguir compreender. Tá? Metade da teoria dele de montagem vem do filme do Gans, pelo menos dizem, né? E ele tem essa questão de filmar o movimento das máquinas, né? Mas eu acho mais interessante é o movimento da natureza, né? E nesse documentário que eu falei que foi feito pelo bisneto dele, ele até fala que ele gosta de filmar a natureza através de outra coisa. Por exemplo, se ele vai filmar uma cachoeira, ele gosta de filmar com alguma árvore na frente, né? Porque ele falou que constrange a natureza você tentar filmar ela de frente, né? Você tem que estar escondido para filmar e deixar ela ser natural. E isso é uma coisa que vai carregar todo o seu cinema, né? Até eu acho que é seu último trabalho, que é aquele Carro de Boi, se eu não me engano, é o último trabalho dele, né? Que é o único filme dele colorido, se eu não me engano também. Que é um filme sobre os antigos carros de boi. E é um filme sobre a natureza, né? É uma fotografia belíssima. Aí já não é a Codiga Brasil, que infelizmente nos deixou muito cedo. Mas você percebe que existe essa atenção no cinema do Humberto Mauro, isso em todos os filmes, como eu disse, sobre um olhar sobre a natureza, sobre a belezas naturais do Brasil, vamos dizer assim. E isso me lembra um outro cineasta que filma atualmente, que é o Terence Malick, que o cinema do Terence Malick embora, claro, tem todos os seus personagens, ele também trabalha com personagens, também está contando uma história, mas a atenção da câmera dele é para a locação, né? A natureza, o que está em volta. E isso está muito presente nesse filme. Em diversos momentos você percebe que a atenção da narrativa já não são os personagens. Embora eles estejam no quadro, ele está muito mais preocupado em enquadrar toda a natureza, as nuvens, as árvores, o movimento do mato com o vento, e isso é fascinante. Eu acho fantástico o que o Felipe falou, de você, quando filma algo, né, no caso a natureza, você filmar de maneira mediada, né? Você filma, mas, por exemplo, a cachoeira, você filma mais a parte de uma árvore, sabe? Tendo folhas um pouco na frente. Então é você focar sem estar focado na coisa, e isso é uma coisa que eu aprendi recentemente, viu? Com fotografia, melhora muito, viu? Você consegue ver o mundo, as pessoas, algo de outra maneira. A natureza estava sempre presente nos filmes do Humberto Mauro e desse cinema regional, né? E ela é filmada sempre dessa forma, como algo maior que as pessoas, né? Inclusive no sentido de perfeição mesmo, né? De que é nós que corrompemos, né? Somos nós que corrompemos a natureza, né? Não à toa o Ganga Bruta é isso, né? Essa impureza ali em algo valioso, né? Mas eu gosto do contraste que o filme traz, porque da mesma forma que ele filma a natureza, dessa mediação e dessa imponência, ele faz também
com esses elementos modernos, esses elementos urbanos, esses elementos, né, opostos a essa natureza orgânica, essa natureza natural, né? Então ele usa muito desse contraste no filme, e eu acho isso bem interessante. E a natureza dá o troco, né? A corredeira lá, a água, né? Afoga o Décio, né? Então a natureza dá o troco no final. Eu acho interessante os letreiros, né, que vem nessa produção, né? 2 anos mais ou menos, em limite, as falas, né, o diálogo era numa parte assim, um frame à parte, né? Não era junto com a imagem, vinha depois. E nesse caso do Ganga Bruta, o diálogo aparece ali na tela, ao mesmo tempo que está acontecendo a cena. Apesar de que, em alguns momentos, a letra não ajuda muito, porque entra em contraste, né, com a cena, quando é luminosidade muito grande, às vezes não dá para ler o que está escrito. E algumas partes também, não sei se foi a gravação que foi disponibilizada, ou se faz parte da reestruturação, da restauração. Tem parte que não dá para ver porque está cortada a parte do letreiro, mas não tira a experiência, nem faz com que não haja entendimento com relação à cena do filme. E isso só mostra a força visual do filme, né? Ele consegue, se ele não tivesse diálogo nenhum, você entenderia ele perfeitamente. Inclusive, importante lembrar isso, né, que para quem nunca viu o Ganga Bruta e está nos ouvindo aqui, se tem um porém com relação à Ganga Bruta, é justamente com relação à questão do áudio, né? Porque o cinema sonoro na época ainda era algo novo, principalmente aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil a forma de se captar áudio na época ainda era muito precário. Então o filme foi pensado como um filme mudo, a priori, né? E só depois é que o Ademar Gonzaga, produtor do filme, decidiu fazer o filme pouco falado, né? Gravar algumas falas e alguns ruídos, alguns sons, né, em disco para passar ao vivo, né, durante as exibições do filme, né? Tanto é que o que a gente escuta no filme, o áudio do filme, ele é aquele áudio mais, né, de disco mesmo, né, de vinil, né? Então, e é um áudio prejudicado, né? E até desnecessário em certos momentos, né? Então tem momentos que são letreiro e tem momentos que são com diálogos, né? E é interessante porque o filme escolhe colocar fala em diálogos que nem são importantes muitas vezes, né? Então era só justamente para tentar usar aquela nova tecnologia, né? Então, se tem um porém com relação à Ganga Bruta, eu acho que é só esse. Mas depois que a gente acostuma, né? Aí você releva isso e o filme funciona muito bem. Ô, Pablo, eu acredito que o Ademar Gonzaga, que foi o produtor, fez isso pensando em chamar público, entendeu? Para tentar atrair o máximo de audiência, porque, como você me falou, o filme já tinha sido pensado para ser mudo. Então, é muito ruim para o diretor descobrir que ele vai ter que usar uma tecnologia que não tinha pensado na pré-produção, né? E você mesmo já colocou, né? O som, ele entra ali, ele não colabora em nada para a história. O filme seria 1000 vezes melhor se fosse mudo, né? E lembrando que esse filme é de 33, ele nem é o primeiro filme com som no Brasil. O primeiro filme com som no Brasil é de 29, que é o Acabaram-se os Otários. Esse eu nunca vi, mas quem tiver disponível me manda que eu quero assistir. Era um sistema novo, né? Vitafone que inventaram. E justamente é isso que o Felipe trouxe. Foi pensando no mercado, né? Em popularizar o filme, porque como estava em alta, né? Os filmes, principalmente estrangeiros, né? Com áudio. Então foi para chamar público mesmo que fez essa adaptação, né? Colocar o som, o áudio. Eu vou discordar do Felipe só num ponto aí, viu? Que o áudio não serve para absolutamente nada no filme. Eu adoro a risadinha safada da menina. Tinha que ser. Ai, meu Deus.
Mas ela canta a música da Carmen Miranda, né? Que tava em alta, né, na época. Então, acho que serviu também para isso. O áudio pra mim só serve pra cena do violeiro. A sequência lá do violeiro. Ali funciona. Uhum. E o que falar daquela pan espetacular que parece que não acaba? Logo no início do filme, quando vai se mostrar a região onde vai se passar a trama, tem um movimento de panorâmica, só que parece que não acaba, cara. Aquele é gigantesco. Ele vai. Sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso. A cena do trem que também lembra Limite, né? Que ele coloca lá a transição com os trilhos, né? O negócio lá girando do trilho do trem também. E é interessante como ele vai fazendo a montagem, justamente trazendo esse simbolismo, né, de que aquele personagem simboliza justamente essa modernidade urbana chegando no interior, porque ele relaciona o trem com o personagem, né? Então, quando ele mostra aos poucos o personagem se preparando para relaxar ali no trem e seguir viagem. Então, ele tira primeiro, ele ajeita a roupa, ele tira o paletó, ele se senta e vai intercalando com o trem se preparando para seguir viagem, né? Então, fazendo sempre esse simbolismo do personagem com as máquinas, né? Eu acho interessante. E Ganga Bruta, né, acabou sendo aí esse filme que se tornou aí ao longo do tempo, né? Todas essas qualidades que a gente está falando aqui, né, só vieram ser reconhecidas ao longo do tempo, né? Todas as influências do filme, né? Todos os seus simbolismos, suas alegorias, né? Toda essa qualidade técnica, né? Até porque muito do que ele trazia foi sendo consolidado, né? Nos anos seguintes, né? E a maior influência dele foi justamente com o cinema novo, né? Lá a partir dos anos 60, final dos anos 50 e dos anos 60, que teve grande influência com os cineastas do cinema novo, principalmente com o Glauber, né? Outra influência que o Humberto Mauro tem aqui, e o Glauber também tem, né? Que é o próprio Eisenstein, que também é influência grande no cinema do Glauber, lá no cinema novo. O Glauber tá parecendo o Spielberg, vez ou outra aparece uma referência. Glauber merece muito mais ser referência quando o tema é cinema brasileiro do que o próprio Spielberg deve ter referência quando o tema for cinema estadunidense. Acho que o Spielberg não é o Glauber dos Estados Unidos. De forma Aí eu fico com o escocese. Eu acho que o escocese é mais simbólico, até mesmo até porque o escocese e o Glauber eles têm essa veia mais cinéfila, né? Eu só estava vendo aqui a lista da Abracine, né? E o Ganga Bruta ficou antes do Rio 40 Graus, olha só. Ficou antes do Rio 40 Graus. Pegou no coração do Felipe agora. Rio 40 Graus por muito tempo foi meu filme favorito. Aí. Depois que Qual é a posição desse? Tem aí? O Ganga Bruta tá em 24º e o Rio 40 Graus tá em 27º. Não, mas é justo, poxa. O Humberto Mauro merece. Tipo, lançar uma lista de 100 e não botar Humberto Mauro. Merecer tá muito mais acima. Pelo menos entre os 15. Quero ver a lista do Léo. O cinema brasileiro morreu morreu depois do Ganga Bruta, né? Ai. Se morreu, eu não sei, mas quem entrou em câmera lenta, entrou. Por falar em câmera lenta, vocês perceberam que tem uma cena do filme em câmera lenta? Maravilhosa aquela cena, viu? A cena do que ele tá ainda querendo pegar a mulher lá no bosque lá, que ela rasga o vestido. Ali foi sensual demais, viu? Aquela perna dela ali, viu? Léo não tem internet, não. Eu vou trazer mais uma informação aqui direto do documentário que eu assisti hoje. Que ele falou que para gravar alguma cena de joelho
de saia e mostrar um pouco mais do joelho, tinha que fazer uma reunião com todo mundo, família, porque era muito difícil. Ele tentava, ele queria até sensualizar mais os seus filmes, mas ele não conseguia por causa desses problemas. Ele falou que teve um outro trabalho dele, tinha uma cena que ele queria que a personagem caísse numa cachoeira e saísse com o vestido bem colado mesmo com a água, né? Aí ele pediu o vestido mais leve possível para gravar a cena. Quando foi gravar o vestido, ele falou que nem que se botasse a Baía de Guanabara inteira encharcava o vestido que mandaram para ele, para a personagem usar. Então ele tinha essa tentativa de fazer o filme até mais sensual, coisa que ia deixar o Léo louco, mas não conseguia porque na época tentavam atrapalhar de qualquer jeito. Na terra azulada, numa choça bonita eu vivia, não queria mais nada. La, la, ya, ra, ra, ra. A mulher e a saudade estão sempre tão longe da felicidade. E na serra azulada, numa choça bonita eu vivia. Falamos sobre Ganga Bruta, esta obra-prima do cinema brasileiro, um dos filmes mais importantes do nosso cinema. E agora vamos para as nossas considerações finais. Por favor, quem começa? Agradecer, primeiramente, ao nosso público, né, que é tão estimado, tão querido. Você, minha amiga, você, meu amigo, que se dedica seu tempo a nos ouvir. E desta vez viemos desembocar em 1933, né, 90 anos atrás, para falar de Ganga Bruta, essa obra-prima do cinema brasileiro, né? Melhor que Limite, né? Minha modesta opinião. Mas assista também o Limite do Mário Peixoto, quem não viu ainda, e ouça o nosso episódio também, lá de 2021. É isso. Muito obrigado a todo mundo, viu? E até a próxima, e sigam lá a gente no Cinema Holland. Nosso episódio do Limite, que é o nosso episódio de número 14. Após o Léo blasfemar contra o filme do Mário Peixoto, é um ótimo filme. Não, mas assim, reconhecendo o cinema nacional da gente é muito rico, né? Muito de qualidade. E é louvável que o Léo considere Ganga Bruta melhor do que Limite, né? Acho que vai ter algumas particularidades que ele vai... Qualquer um que assistir vai saber escolher entre um e outro, alguma coisa vai tocar, né? E fazer essa seleção de preferência. Eu queria agradecer mais um dia gravando aqui com vocês, né? Pablo, Léo, Felipe, Gus. Mandar um abraço para VV, para o Caio, para Stephanie. A equipe está crescendo. Já memória, viu? Depois do Covid, lembrar o nome de todo mundo. Mas eu quero agradecer mais um episódio. Quem está ouvindo até agora, obrigado também. E quem estiver ouvindo, marca a gente lá, marca o papo, Cinema no Movimento, no dia que for assistir, quer dizer, que for ouvir esse episódio, né? Marca lá, dizer que está ouvindo, está gostando ou não, se concorda ou não com o Léo, se que Limite não é tão bom quanto o Ganga Bruta. Então é isso, até o próximo episódio. Obrigada, gente. Opa, primeiro agradecer sempre ao Pablo, a todo mundo aqui. É sempre um grande prazer falar de cinema, uma coisa que a gente tanto ama, né? Com vocês, agradecer aos ouvintes e mais um resgate, né? Que o podcast faz, um resgate ao Humberto Mauro, ao Ganga Bruta, 90 anos, né? Muita coisa. E terminar com o slogan da Cinédia, que é: todo filme brasileiro deve ser visto. Assina embaixo.
Então, agradecer novamente a todos que nos escutaram até agora. Falar sobre cinema é sempre bom, falar sobre bons filmes melhor ainda, e falar sobre cinema brasileiro, e principalmente uma obra-prima do cinema brasileiro, não é só importante como necessário, é a nossa função social, né? A função social do Cinema em Movimento é resgatar o cinema brasileiro e dar o digno lugar dele de valor, né? Que eu acho que todos os podcasts de cinema feitos no Brasil deveriam fazer. Muito bem, muito bem. Da minha parte, mais uma vez, né, agradecer a vocês que estão aqui comigo, né, Felipe, Léo, Vivi, Gus, agradecer a galera também, Stephanie, VV, Caio, né, toda a turma do Cinema em Movimento que, né, vestiu a camisa, né, comprou essa proposta da gente de estar sempre, né, trazendo conteúdos de qualidade, qualificados, né, conteúdos diversos, né, fazendo esses resgates importantes. E o cinema brasileiro sempre foi prioridade aqui no nosso podcast e vai continuar sendo. O cinema brasileiro é um dos melhores do mundo e a gente vai sempre estar destacando, vai sempre estar trazendo aqui, né, e como já foi falado, resgatando, né, e celebrando todas as nossas grandes obras, né? Então, muito obrigado a você que ficou conosco ouvindo o nosso podcast até agora. Continue acompanhando o nosso podcast aí nas principais plataformas de áudio, nosso podcast quinzenal ou quase isso, né? Que tem muita coisa boa vinda por aí ainda, ok? E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Tchau!